livro de Efésios, capítulo 2. Efésios 2, nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Então, Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Acharam? Amém. Podemos ler? Efésios 2, versículo 1 diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Vai agora para 2 Timóteo, vai um pouco mais para trás na sua Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Nos primeiros versículos eu queria que você enfatizar o seguinte: presente ordem deste mundo, tá? E agora em Timóteo, 2 Timóteo 3, 1 a 5 diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também, só até ali. E aí o que eu queria sobressaltar, queria enfatizar nesses versículos sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis, né? Então, eu quero que você entenda o seguinte: o pecado, ele se alastra. O pecado se alastra e ele não pode ser freado. Então, a nossa vida, nós temos que nos proteger desse alastramento do pecado no mundo. Porque ele está ao nosso redor e ele vem contra nós também, tentando nos pôr dentro desse mesmo quadro, né? Como Paulo falou lá em Efésios, nós lemos, nós éramos assim, não somos mais. E devemos viver desta forma, não somos mais assim. Nós agora somos diferentes. E aí, o pecado, como eu falei, ele se alastra, né? E aí você percebe isso na palavra de Deus várias vezes, né? Em várias ocasiões. Nós vemos que o alastramento desse pecado. Então, a partir da criação, o pecado se alastrou a tal ponto que houve o primeiro tempo. Nós chamamos assim, o primeiro tempo, o primeiro juízo. O primeiro juízo foi o dilúvio. Deus teve que dar um basta através de algo, um juízo que todos vissem, né? Que todos percebessem aonde estava chegando. O primeiro tempo, o primeiro juízo foi o dilúvio. Aí passou o dilúvio, aquelas 4, né, famílias, início de família, né? Noé, sua mulher, os 3 filhos das suas mulheres começaram de novo uma nova humanidade. E o pecado fez o quê? Se alastrou novamente. Novamente ele se alastra, né? Há a rebeldia do homem, e o homem então agora quer fazer o quê? Construir uma torre. E a ordem de Deus era para que ele se espalhasse. Então você lê na Bíblia, no livro de Gênesis, que eles construíram aquela torre não só para afrontar a Deus, mas para que eles não se separassem. Ou seja, eles fizeram uma grande cidade em torno de um monte. Eu já expliquei uma vez isso aqui. A torre não é como a torre hoje que a gente faz, né? Eles faziam uma torre em volta de um monte, né? E aí, sim, no cume do monte eles continuavam. Assim era a Torre de Babel, acredita-se, né?
Então, essa torre, ela foi feita por rebeldia. Eles não queriam obedecer a ordem de Deus, que Deus tinha dado a Adão também, para vocês procriarem, né? Então, falando para Adão e Eva, Deus falando para Adão e Eva, vocês vão procriar e dominar a terra. Aí com Noé, ele fala a mesma coisa, se espalhem, e eles não fizeram isso, eles se concentraram, e afrontaram a Deus, com essa torre, né? Afrontaram a Deus não querendo se separar. Deus vai lá e dá o juízo dele novamente. E eu estou falando de juízos grandes que a gente vê, né? Aí passa esse momento, os povos se espalham, o que acontece? Qual é o próximo passo? Quem aparece? Aparece Abraão e Ló, falando sobre Sodoma e Gomorra. Novamente o pecado estava tão intenso que Deus vai lá e manda novamente o juízo dele, a destruição da cidade. Ele destrói pelo fogo, o fogo vindo do céu, né? Então ele novamente mostra o juízo dele. E o pecado sempre está se alastrando. Deus vai lá, ele traz o homem a uma realidade, olha, se arrepende, não faz mais isso, né? E ele novamente erra, peca e o pecado se alastra. E hoje não é diferente. Hoje, da mesma forma, né? E porque foi assim sucessivamente na história da humanidade, da mesma forma o pecado se alastra. Hoje também. Nós estamos no meio dele e a gente percebe sim, mas o que nós não percebemos é como ele se alastra, a intensificação do pecado, porque a gente está no meio e a gente não percebe isso. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, né? O domínio do pecado no mundo. Esse é o título que eu dei aqui para a pregação, né? Domínio do pecado no mundo. Eu vou orar com você, feche seus olhos comigo. Vamos orar. Senhor, venha sobre nós o Teu Espírito Santo, nos mostra, Senhor, que nós possamos, ó Pai, entender, que nós possamos, ó Pai, nos mantermos, Senhor, a parte disso, Pai, a parte desse domínio do mundo, Senhor, domínio do pecado, da maldade, Senhor. Que nós possamos entender, ó Pai, e que nós possamos viver da maneira como Tu queres. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como deve ser o homem de hoje? Como nós devemos agir? Como deve ser o homem de hoje? Como deve ser o homem do futuro? Como é que o homem do futuro deve agir? Porque o pecado, ele se alastra, como eu falei, por toda parte. Como não se contaminar pelo pecado? A primeira coisa é você identificar que isso está acontecendo. A primeira coisa é você identificar que isso também influencia você. Que nós somos influenciados. Então, tem sido muito difícil para mim, e creio para você também, muitas vezes ouvir o que está acontecendo. Nós ficamos muitas vezes, né, as coisas que estão acontecendo errado, né, fora e dentro da igreja, né, do Senhor, fora e dentro, fica muito difícil a gente não reagir, ou nós reagirmos da forma certa. É muito difícil não ficar frustrado, não gritar, né? Não exacerbar, não exagerar. É muito difícil, porque as coisas estão aí, estão acontecendo. E aí nós lemos, né? Aqui, né? Que as coisas ainda vão piorar. Nós lemos na palavra de Deus que vai ser intensificado. Nos últimos dias essas coisas vão piorar. E não tenho dúvida que isso vai acontecer. Mas mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que essas coisas vão piorar, ao ouvir algumas notícias, ao ouvir algumas coisas, nós ficamos revoltados. Ao acontecer conosco algumas coisas, nós ficamos revoltados. E nós temos que ter cuidado com isso. A nossa revolta é algo que é usado. A nossa indignação é algo que Satanás usa. Ele alastra até o pecado. Quantas pessoas vocês já viram que perderam a cabeça, né? E acabaram matando alguém por uma discussão boba no trânsito, né? Você vê isso a todo momento. E por quê? Porque há uma indignação, né? Ou pela arrogância do outro, ou porque a própria pessoa que mata é arrogante, seja o que for, né? Mas acontece isso e é muito difícil para a gente
estar nesse meio, ver essas coisas e não reagir, ou, como eu falei, reagir da forma certa. Então, várias coisas acontecem. Eu peguei só um exemplo aqui de notícias que eu ouço, né? Por exemplo, a indignação estava mostrando, né, uma reportagem falando sobre multas, né? É uma coisa boba, né? Mas deixa as pessoas indignadas, porque você não consegue, se você tem carro, você sabe disso, você não consegue se livrar da multa. Não é dada a você, né, essa opção de você ser ouvido. As pessoas julgam você, você não sabe nem quem julgou, não sabe pelo que julgou. Então, dois casos, né, que eu vi de uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, trabalha no Rio de Janeiro, que vai todo dia ao trabalho, que teve, né, o síndico do prédio dizendo, não, o carro dele está sempre na garagem. Ele teve multa em Macaé, recorreu e não ganhou. E a pessoa estava indignada, porque ninguém ganha. Para começar, você, não sei se você já passou por isso, eu tentei uma vez só, tá? Eu já não esquento mais, eu não tento mais tirar multa. Porque você tem que ir no centro da cidade, só aceita você ir lá. E aí lá que você tem que entregar um papel, fazer alguma coisa assim. É uma coisa doida, louca. E você nunca ganha. Você nunca ganha. Então, sabe, essa de Macaé é só uma delas, né? O outro teve um carro roubado, tinha o boletim de ocorrência, né? Do dia que aconteceu o roubo. O ladrão tomou um monte de multa. Aí ele foi lá e apresentou o bilhete. O BO, né? Como Deus, boletim de ocorrência, né? Ele mostrou o boletim de ocorrência do dia que era, e que as multas, né? Ele não tinha quase multa antes, de repente um monte de multa, porque o ladrão não estava nem aí, né? Lógico. E ele não conseguiu tirar as multas. Então, sabe, isso deixa a pessoa, parece uma coisa boba, né? Mas como lidar com isso? Eu digo para você, conta com a justiça de Deus. Não adianta ficar indignado. Não adianta. Você pode sim, pode fazer um ofício, fazer qualquer coisa para o Detran, tentando ver se eles mudam o sistema. Mais do que isso, não adianta. E eles falaram lá na reportagem que eu estava ouvindo, né, que as pessoas, as pessoas devem recorrer pelos seus direitos e tal. Aí uma pessoa ligou para lá, para a rádio, e falou assim, eu vou perder mais dinheiro, né, para fazer isso do que simplesmente pagar a multa de R$120. E com isso eles contam também. Então, eu só dei um exemplo, né, de coisas que a gente fica indignadas, que a gente não consegue mudar, e a gente não consegue fazer nada, e fica por isso mesmo. E aí, se você tem um monte de multa e passa pela lei seca, você pode não ter bebido nada, mas seu carro fica, porque você está com multa, não pagou, você sabe disso. IPVA não pago, porque aquilo não é só sobre lei seca, né? Faz toda a vistoria do seu carro. Então, sabe, você ouve sobre assassinato de crianças, assassinato de pais, você ouve sobre injustiças, você sofre em todas as áreas da sua vida injustiças, abusos, né? E aí você vê homens maus fazendo leis ruins, né? Como eu falei, eu já não dissemino mais. Olha, se você visse o que eu recebo, meus amigos adoram ficar puxando essas coisas, né? Então, olha, o que tem de lei errada, né? Eu vou dar um exemplo para você, não sei se você sabe disso. Vamos ver se você sabe. Não é para você ficar revoltado não, tá, gente? Vocês sabiam que em São Paulo não tem mais Dia dos Pais e Dia das Mães? Sabia. Não tem. Não tem mais Dia dos Pais e Dia das Mães. Porque isso é uma discriminação com a família, como é que se chama? Alternativa. Isso é uma discriminação, então não tem mais. Eles desinstituíram uma coisa que é uma tradição, é comercial, seja o que for. O lance é o espírito da coisa. E as pessoas estão legislando nessas coisas, né? Prejudicando o país. Vocês não têm ideia, né? Por eu ser da Reserva da Marinha, eu recebo muito desse tipo de informação sobre o que eles estão fazendo na Amazônia. Olha, e a gente fica revoltado, porque vão roubar o Brasil. Você não sabe, né? Mas eu não vou te falar também. Mas vão roubar o Brasil. Vão levar a Amazônia. E
sabe, eu olho para aquilo, eu tenho que olhar e não ficar com raiva. Não ficar, porque não adianta. Não adianta nada. É isso que eles querem, né? Isso que Satanás quer. E essas coisas vão acontecer, né? Essas pessoas fazendo leis erradas, leis ruins, né? Leis que prejudicam as pessoas, prejudicam o país, prejudicam todo mundo, né? Então, vai acontecer. Isso vai acontecer, não tem jeito, estava previsto que isso iria acontecer. Eu queria que você lesse comigo Provérbios, capítulo 4. Vá lá para Provérbios, capítulo 4. Porque, e depois a gente vai ler, né, no final nós vamos ler mais versículos desse capítulo, se você quiser deixar marcado, Provérbios, capítulo 4. Eu vou ler só o versículo 23 a 25 agora. Provérbios 4, 23 a 25. Abra comigo. Acharam? Provérbios 4, 23. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu vou ler esse versículo de novo. Acima de tudo, guarde o seu coração. Não deixe ele ser contaminado por nada, por ira, por raiva, por nada. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida espiritual, sua vida eterna, toda a sua vida depende dele. 24. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo. Em quem, gente? Em Jesus. No que está adiante de você. Então, olha para mim agora, depois a gente vai ler o resto do capítulo, mas, sabe, guarda o seu coração. Essas coisas vão acontecer, vão continuar acontecendo. E você não pode entrar na armadilha. Não pode, né, entrar nessa, porque as pessoas, elas vão fazer leis contra a moral, contra as finanças, contra o país, como eu falei, e você sabe o que ocorre na sua própria casa, no seu prédio, na sua cidade. Você sabe que essas coisas ocorrem, aonde está afligindo você. Mas entenda, isso vai acontecer. Não adianta. Você não vai conseguir impedir. Sabe, nós temos, né, que guardar o nosso coração. É isso que está escrito aqui. Sabe, nós precisamos entender e viver isso. Não é a primeira vez que eu falo algo parecido com isso. Normalmente eu falo, né, de manhã, né, essa pregação eu fiz de manhã, algo parecido, né? Não é a primeira vez, nem será a última. Por quê? Por quê? Porque nós precisamos alimentar a nossa fé e nos preparar para qualquer coisa que venha contra nós. Porque o mais importante é nós guardarmos o nosso coração. Você pode ser injustiçado, você pode ser qualquer coisa. A única coisa que não pode ser contaminada é o seu coração. Você pode ter uma pessoa que faz só mal para você. Você tem que guardar o seu coração. Você tem que ler a palavra. Você tem que entender o que Deus quer de nós. Você tem que entender que Deus não quer que a gente faça o que o mundo faz. Porque você hoje é uma nova criatura. Amém. Você não é mais a pessoa que Paulo descreve aqui em Efésios. Você hoje é uma outra criatura. Então você precisa guardar o seu coração. E, né, o que Satanás sempre teve como êxito, né, ele sempre conseguiu fazer, é uma especialidade dele, é conduzir uma boiada. Sabe? Aquelas pessoas que você vê assim, de repente, não sabe nem por que estão batendo em alguém e matam a pessoa. Ele faz isso com uma destreza enorme. Ele consegue acirrar os ânimos, te botar quente, e ele faz isso toda hora. E quando você cai nessa, eu tenho que me proteger, que você também não pense que eu não caio nessa. Eu tenho que me segurar. Quando a gente cai nessa, a gente não está protegendo o nosso coração. A gente não está guardando o nosso coração. Quando a gente se sente demais, né,
irado, com raiva, injustiçado, a gente está deixando que ele nos conduza. E ele vai conduzir a boiada para onde, gente? Para o precipício, é isso que ele quer. Então, nós temos que proteger o nosso coração, cada vez mais isso vai acontecer. Cada vez mais vai ter um roubo de alguma coisa, alguém que vai calcular alguma coisa errada contra você, que vai, sabe, você tem direito a galgar, né, alguma posição dentro do seu emprego, e você vai ser injustiçado, porque vai chegar uma pessoa que vai ser privilegiada só porque é parente de alguém. Sempre vai acontecer isso. O que ele quer é nos tomar a paz. O que ele quer é que a gente fique com raiva. E quanto mais os homens forem ficando maus, que é o que a gente escreveu, é o que a gente leu aqui, né? Quanto mais isso acontecer, mais indignação e raiva vai vir sobre nós. Então ele vai produzir isso. Ele fez isso no passado. Ele conduziu povos inteiros, gente, a adorar. Imagine o seguinte, preste atenção historicamente ao que eu estou falando. Adão e Eva conheciam a Deus. Eles tiveram 3 filhos, né, que a gente sabe, né? Morreu Abel, ficou Caim e Sete. Certo? Continuaram. Esses filhos conheciam a Deus, porque os pais falavam de Deus, né? E ainda assim se alastrou o pecado, se alastrou a maldade. Aí Deus vai e põe o dilúvio. Adiantou a cidade, as famílias que começaram de novo, novamente se afastaram de Deus. E assim vai ser sempre. Sempre vai acontecer isso, esse alastramento do pecado. É uma coisa que né, infelizmente, da natureza humana. Isso vai continuar acontecendo e ele vai conduzindo cada vez os povos a adorarem outros deuses, né, e não a ele, a buscarem as coisas da terra e não as coisas do céu, e a ficarem com raiva. Aí, a raiva ele aplica tanto fora quanto dentro da igreja. É a maneira dele conduzir a boiada. Eu era, né, como adolescente, como jovem, eu buscava ser muito certinho. E por buscar ser muito certinho, eu ficava muito indignado com muita coisa. Eu hoje já não sou mais assim. Porque eu amadureci. Mas nós todos temos que amadurecer. Muitas pessoas têm mais idade, né, do que eu, e ainda não amadureceu. Porque continua tendo uma raiva desenfreada para uma coisa ou outra, uma injustiça ou outra. E nós precisamos entender que essa é a maneira que Satanás usa. E muitas vezes ele consegue nos tirar do foco, como ele conseguia com o povo de Israel. Um povo que estava debaixo das leis que Deus deu. Um povo que sabia o que Deus queria. No entanto, Satanás, conseguia desviar esse povo para adorar os deuses errados, os deuses falsos. Sabe? Hoje nós vivemos numa época chamada a época da graça, a época ou a dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo fala aos nossos corações, se nós deixarmos, se nós pararmos. Então, se na hora que você fica com raiva, você para pensar, se você para, melhor, para ouvir, você vai cair em si, você não vai ser levado a isso. Mas o nosso inimigo, ele é muito esperto, ele consegue fazer um negócio subir dentro da gente, e a gente fica indignado em querer matar um, porque ele é especialista nisso. Ele faz isso muito bem, e ele tem feito isso fora e dentro da igreja. Ele tem tido êxito em desviar as pessoas dentro da igreja. A estratégia geral de Satanás, só para você entender, existe a estratégia, um plano mais geral, e a tática é um plano mais pessoal. O que nós fazemos é um nível mais pessoal. A estratégia, o objetivo final dele é a mesma que sempre foi, mas a tática mudou. O que era a estratégia? Sempre foi a estratégia de Satanás. Sempre foi diminuir os nossos valores morais. Sempre foi, da humanidade inteira e da igreja também. Diminuir os valores que nós temos, morais.
misturar, né? Aqueles que creem em Deus com os que não creem. Dessa forma, o que acontece é um bolo só. Todo mundo passa a fazer as mesmas coisas, né? E desviar do caminho que a gente deve seguir. Essa é a estratégia, vamos geral. Mas a tática dele vai mudando conforme a humanidade muda. Hoje, a tática com o povo de Deus, creiam nisso que eu vou falar agora e guardem isso, é fazer as coisas parecerem ser boas. Quantas pessoas fazem um monte de coisa dentro da igreja que está errado, mas parece que é bom. Não parece que é bom, e Paulo condena, e quando a gente vai na palavra, a gente vê que essas coisas são erradas. Mas como parece legal a gente ter aqui, né, um candelabro de 7 hastes, né? Como parece legal isso? Não tem nada demais isso, né? Uma arca da aliança aqui pequena, um chofar, né? Sabe, chofar é aquela corneta, né? Aí entra alguém no chofar, toca para ele. Não parece um troço legal? Poxa, isso aí é só tradição. Paulo condena isso tudo. Parece legal, mas não é. Como parece legal a gente pegar só alguns versículos da Bíblia, né? Não parece legal? A Bíblia especializada em... Aí você tem várias hoje. Ela enfatiza só uma coisa. Sabe o que acontece? Olha, na minha época de jovem, eu ouvi uma vez um pastor falando, e eu não fiz isso não, tá? Eu descumpri o que ele falou. Eu achei meio exagerado. Mas ele falou que a gente não devia nem marcar os versículos. Porque ao marcar, nós enfatizamos só uma parte da palavra. Essa é a ideia geral dele, né? Isso para mim funciona mais como um lembrete, né? Para eu achar as coisas que eu preciso achar. Mas então imagina uma Bíblia em que é direcionada para alguma coisa, seja qual for o tema. Você vai deixar de ler todo o contexto. Você vai deixar de ver o que Deus fala de uma forma geral. E aí você vai estar sendo desviado por uma coisa que parece boa, mas não é. Então, hoje está cheio de coisas que parecem boas, que parecem certas, e sem perceber, nós somos desviados por coisas que parecem certas. Pedir pela morte do chefe, não parece certo isso? É meu inimigo. Aí vai lá para o Velho Testamento, não. Deus consumiu os inimigos. Aí você não pensa que Jesus mandou a gente amar os inimigos. E aí você tem a Bíblia que diz, não, ora para seus inimigos serem consumidos. E está lá o versículo. Parece bom, mas não é. Não é. Isso não é o que Deus quer. Parece certo, olha o que eu estou dizendo, parece certo nós ficarmos revoltados com o governo, com o Detran. Aliás, sobre o governo, o que a Bíblia fala sobre isso? Hein? Que o governo é o que mesmo? Instituído por Deus, e você tem que orar pelos seus governantes, é isso que está escrito? Não é odiar, né? Poxa, mas aquele partidozinho danado está lá, roubando, safados ele. O que a Bíblia diz, não parece certo você pedir para explodir todos eles? Parece certo, mas não é. Não é. Então, ficar revoltado com o governo, com o Detran, né, o exemplo que eu dei, com o síndico ladrão do seu prédio, né? Isso é uma hipótese, né? É hipotético isso, né? Com um congresso injusto e corrupto, que fazem leis mais, né? Mas quando nós nos revoltamos, aí vem o tchan da coisa. Quando você se revolta, você faz isso contra o quê? Você faz isso motivado pelo quê? Você faz isso a favor do quê? Deus precisa da sua revolta? Não. O que a palavra de Deus diz? Minha é a vingança. Não é? Por que nós ficamos revoltados? Porque Satanás está nos instigando. Porque isso tira a nossa paz.
A gente tem gente, eu conheço algumas pessoas, que não falam em outro assunto, só fala num determinado assunto. Não tem outro assunto. Aquilo passa a ser a luz da vida da pessoa, em vez de ser a paz de Cristo, em vez de ser a salvação, em vez de ser outras coisas, é a revolta. Então, nós precisamos entender, porque essa é uma estratégia. Quando você fica contra essas coisas, Deus não precisa que você faça nada disso. E eu digo para você, apesar de parecer certo a gente ficar revoltado, apesar de parecer certo, não tem algo estranho nisso. Sabe, a palavra diz assim: vós não sois deste mundo. Por que eu estou me revoltando contra as coisas que estão acontecendo nesse mundo? Se eu não sou desse mundo, não tem algo errado nisso aí? Você não percebe que isso é uma estratégia de Satanás? Você já ouviu falar sobre o perdão? Que a falta de perdão para uma pessoa, isso é uma coisa que eu já ouvi até psicólogos falando isso, né? Mas isso, eu creio, começou dentro do corpo de Cristo a ser disseminado isso. Pastores, muitos pastores já falaram isso, eu ouvi muitas pregações sobre isso, que nós somos amarrados às pessoas que nós não perdoamos. Então, isso acontece quando a gente tem ódio por alguma coisa, nós ficamos amarrados. O que o inimigo quer? Que a gente seja amarrado a este mundo. E aí a gente fica indignado com esse mundo, do jeito que ele está indo, não sei o que. Esse mundo vai acabar, gente. Não tem por que fazer isso. Mas é uma estratégia, parece certo. Mas a gente não é deste mundo. O mundo jaz no maligno, significa que o mundo já está condenado no príncipe dele. O príncipe dele é Satanás. Então, por que nós, eu me incluo, nos indignamos tanto? Só pode ter um motivo: esse fomentar da indignação, é nós nos desviarmos e fazer o que o diabo quer: odiar, ficar odiando pessoas, coisas, entidades. Na maioria das vezes, nós não ficamos indignados pela causa de Deus, não é tão nobre assim. Nós ficamos indignados porque alguém está metendo a mão no nosso bolso, né? Está sendo injusto conosco. E a gente não pensa nessa hora, e a gente é levado. Essa é a tática atual. Pelo menos aqui no Brasil, é isso que a gente vê, né? A gente é levado, e como eu falo sempre, gente, antes, há muito tempo atrás, quando me converti, não era uma ou duas. Hoje você vê uma ou duas pessoas que têm essas características. Naquela época, muitas pessoas eram aquelas pessoas assim que pareciam santas mesmo, no que a palavra expressa, né, de santidade. Nós somos santos, a palavra diz, porque somos separados. Mas aquelas pessoas pareciam aquelas pessoas dóceis. Você via diversas, você não vê mais isso, mesmo dentro do povo de Deus. O povo de Deus é um povo que quer fazer acontecer, né? Mudar. E você normalmente não vê pessoas assim bondosas, uma pessoa que simplesmente é boa. Você não vê mais isso, porque é uma tática para nos desviar. Satanás ele está conseguindo nos afastar daquilo que Deus quer. Ele nos motiva para o errado, nós caímos e nós ficamos indignados e nós não percebemos isso acontecendo, como outros não perceberam em outras épocas. Por quê? Porque ele é muito sagaz nisso, e nós precisamos entender. E como eu falei, na maioria das vezes a gente não fica indignado por causa de Deus, a gente fica indignado porque atacaram em alguma coisa a gente, por causa das coisas desse mundo, cujo príncipe é o diabo, Satanás, né? É o inimigo, é o maligno. A nossa vida não é aqui. Não importa se nos roubarem tudo, não deveria nos importar. A gente vai ter um baque, eu teria um baque, mas o que a gente tem que fazer? Ora, Deus,
sei por que tu permitiste isso. Mas e aí, o que tu vais fazer agora? Deus, faz alguma coisa por mim. Essa é a nossa postura. A nossa vida não é aqui. Eu não tenho que ficar indignado, né? Então, me perdoe por insistir, né? Mas essa é a tática atual. Indignação. Não há mais, né? Como eu falei, não há mais aquela simplicidade do Evangelho. As pessoas querem seus direitos, dentro e fora da igreja. Todo mundo está querendo seus direitos. Eu sei estimular isso, né? Buscar os seus direitos. E quando você busca os seus direitos, você age de uma forma que não é a forma que Deus quer. Ah, não, quer dizer que eu não vou buscar mais. Não, você vai desde que o seu coração não seja contaminado. O problema é que o seu coração normalmente vai ser contaminado. Você vai ficar revoltado. Vou repetir. Você vai ficar revoltado. Você vai entrar no processo e você vai ficar revoltado. Porque no tribunal de pequenas causas, você vai entrar no processo, você vai perder, mesmo você tendo toda a razão. Porque as empresas, né, já têm verdadeiros escritórios dentro dos tribunais de pequenas causas. Não sei se você sabe disso, mas eles estão lá dentro o tempo todo. Você vai ver os campeões de reclamação. Os caras já têm pessoal dentro dos tribunais lá direto para, eu vou nessa causa aqui, depois eu vou lá na outra, né, na circunscrição, né? Então, sabe? E você vai perder, mesmo você tendo razão. Algumas vezes você ganha, mas às vezes, mesmo quando você ganha, você fica revoltado com o valor não era o que você esperava, né? Então, sabe, há sim juízes justos, tá? Não estou dizendo que não há. Mas muitas vezes você vai ficar revoltado. Então, o que nós vamos ter é revolta, revolta, revolta contra o governo, contra os homens, contra as famílias, as nossas próprias, contra a igreja e finalmente contra Deus. Porque esse é o objetivo. Fazendo você ficar revoltado, no final das contas você vai pensar assim: por que Deus não fez alguma coisa? Porque você vai cobrar os seus direitos, vai acabar nisso, acabar cobrando de Deus por que Deus deixou isso acontecer. Por que Deus deixou isso acontecer? Eu e você vivemos essas coisas todos os dias, fechados no trânsito, multa injusta, vizinho sem noção, né? Vizinho que nos prejudica de alguma forma, chefe que persegue, colega traiçoeiro que passa a perna em você, mentiras, injúrias contra nós, tudo isso nós vivemos. Mas nós não percebemos que quando a gente se deixa levar por essas coisas, nós saímos do foco da realidade espiritual. Quando nós nos revoltamos, quando nós ficamos irados, nós saímos do foco. Nós saímos daquilo que Deus quer que nós façamos. Sabe? Por que ligar para o carro? Se no céu não vai ter carro. Para que ligar? Né? Porque eu não tive o cargo que eu deveria ter naquela empresa que eu gosto tanto. Essa empresa não vai existir no céu. Esse cargo não vai existir no céu. Por que fazer isso? É para nos prender a este mundo, a essas coisas, nos fazer ficar revoltados. Sabe? Você sabe como diminui uma dor? Sabe o que eu aprendi há muito tempo atrás? Como é que se diminui uma dor? Eu estou com uma dor terrível no pé. Como é que eu diminuo a dor? Como você aprendeu a mesma coisa que eu? Sabe como é que faz, não? Morde. Qualquer parte do seu corpo. E aquela outra vai ser esquecida. Eu estou falando sério, porque às vezes a gente tem uma dor em algum lugar que a gente não suporta. Mas eu suporto o meu braço doer. Né? Eu estou falando sério. Você fica com duas. Não, você desvia do problema inicial. Eu sei que multiplica por dois, mas você desvia a sua mente do problema inicial. Sabe, como é que o governo ele desvia o foco do mensalão, né? Ele cria outras notícias bombásticas. Como é que o governo argumenta, né, que desviou o foco no fracasso de uma outra, de um triunvirato? Então, por exemplo, o governo da Argentina, né? Guerra das Malvinas. Você sabe que a Guerra das Malvinas foi uma tática para desviar, né? Haviam 3 oficiais generais que comandavam a Argentina. E o povo estava insatisfeito, estavam reclamando da beça, não sei o quê. O que eles fizeram?
criaram uma guerra. Isso desvia o foco. Isso é usado até hoje. Os Estados Unidos usam isso de vez em quando. As pessoas não percebem isso. Você vai vivendo, você não pensa, não analisa, você não percebe. A Guerra das Malvinas foi... Gente, é um pedaço de terra que não tem nada lá. Você só consegue criar ovelha. Eu fiz um trabalho sobre a Guerra das Malvinas, né? Então, não tem nada lá. Você só cria ovelhas. Só tem mato e ovelhas se você criar ovelhas. Não tem nada. É uma terra inóspita. Não tem nada. Eles desviaram a atenção porque o povo estava revoltado. Provavelmente a ditadura da revolta lá ia cair. Eles criaram uma guerra. Mudaram o foco. Satanás faz isso conosco. Ele usa essa tática a todo momento. Quando você fica revoltado, ele está te desviando de seguir os caminhos de Deus. Não deixe ele vencer na sua vida. Vença o mal com o bem. A palavra de Deus nos diz isso. Vença o mal com o bem. Não vença o mal com um mal maior. E aí eu queria, para terminar, que você abrisse, né, em Provérbios capítulo 4. E eu vou perder um tempinho, mas eu vou ler o capítulo com você. E esse capítulo de Provérbios, né, ele se encaixa nos dias de hoje, né, contra a ação de Satanás. Contra aquilo que nós estamos sendo insuflados a ser e a fazer, né? Provérbios 4 diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Aqui você pode entender, Deus está transmitindo isso para nós, tá? Deus falando isso para nós, você apega a palavra. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Então, quando nós não especificamos algo, nós não marcamos coisas na palavra de Deus que nós queremos como objetivo, nós temos toda a sabedoria que Deus quer nos dar, né? Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei pelas veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda dos justos é como a luz da aurora que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem que sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros.
Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém. Afaste a sua vida, o seu coração da ira. Não seja como todos os outros. Não faça o que todos os outros fazem. Não seja a boiada que Satanás usa como ele quer. Ele usa e abusa de uma boiada. Porque quando você é levado pela sua ira, você vira uma boiada. Sabe? É isso que acontece. Medita na palavra do Senhor e você vai se livrar disso. Peça a Deus para tirar do seu coração as coisas que estão fazendo com que você fique com raiva de alguma coisa. Porque a sua vida não é neste mundo. Você não tem que brigar contra nada neste mundo. É difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou pregando para mim também. Mas nós temos que entender e buscar isso. É isso que a gente tem que fazer. Amém? Amém. Vamos ficar de